Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 NET. A qualquer hora do dia ou da noite, no YouTube, canal Programa Triciatados. E para cortes, nas redes sociais, @Triciatados. Nosso convidado de hoje é um nutricionista clínico e esportivo, Rainey Paiva. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, Trícia. É uma satisfação imensa estar aqui participando do seu programa e poder contribuir de alguma forma com o meu trabalho, esclarecendo dúvidas ou até mesmo falando um pouco sobre o meu trabalho. Primeiro, eu queria saber em que exatamente consiste o teu trabalho, né? Você é aquele nutricionista que prepara um tipo de dieta, você é aquele nutricionista que ensina a pessoa a comer melhor, ou você é aquele nutricionista que, enfim, acompanha até nas escolhas? Como é que funciona o teu trabalho? Então, Trícia, o meu trabalho ele é multifacetado. Você tocou num ponto muito importante porque o trabalho do profissional nutricionista ele vai muito além da prescrição dietética, né? O paciente ele precisa aprender a comer. E dentro da toda a triagem avaliativa que eu faço dentro da minha clínica, um dos aspectos abordados é esse, é ensinar o paciente a fazer escolhas alimentares saudáveis e também engloba uma extensa avaliação, que passa pela avaliação de composição corporal, passa pela avaliação metabólica, no qual se inclui exames laboratoriais, avaliação clínica e, dentro de toda a anamnese, um trabalho de acompanhamento longitudinal, mesmo porque, independente do objetivo com o qual o paciente ele é atendido no consultório, é preciso um trabalho extenso que envolve o aprendizado alimentar, envolve métricas de avaliação, e independente do objetivo que é trabalhado, se é emagrecimento, hipertrofia, recomposição corporal, tratamento de comorbidade, é um trabalho que precisa ser encarado com muita seriedade, tanto pela parte do profissional quanto pela parte do paciente. Tá. É diferente a preparação de uma dieta para quem tem uma comorbidade e para alguém que está querendo se tornar um atleta de alta performance? Sim, com certeza. Totalmente diferente, né? É uma pergunta bem interessante, uma pergunta inclusive bem inteligente da sua parte. Eu sempre falo para os pacientes que, por mais que o objetivo seja perder gordura, existe uma diferença entre você tirar a gordura do paciente que é atleta, do paciente que tem uma comorbidade como, por exemplo, a diabetes tipo 2, um paciente que é idoso, um paciente bariátrico. Um paciente acamado. Exatamente. Então, por mais que o objetivo em si seja o mesmo, existem diferenças em relação ao quadro que levou à obesidade do paciente. Ninguém engorda pelo mesmo motivo. Então, a minha terapêutica ela não pode ser trabalhada da mesma forma. Então, se eu trato um paciente que ele tem um quadro de desbiose intestinal, ele não pode comer determinados alimentos, mesmo que ele precise estar em déficit calórico. Se é um paciente que precisa emagrecer para poder bater um peso de competição como um atleta de fisiculturismo ou de luta, existe uma liberdade dietética maior, que inclusive pode incluir refeições livres. Agora, com um paciente que, por exemplo, tem uma síndrome do intestino irritável, ou um paciente bariátrico, eu posso e devo trabalhar determinados limiares estreitos, porque não posso comprometer a digestibilidade e a absorção desse paciente. Já aproveitando que você está falando do paciente bariátrico, o paciente bariátrico, ele não é só um paciente cirúrgico, né? Ele é um paciente multidisciplinar para a vida toda, não é isso? Sim, com certeza. Ele não pode simplesmente sair de uma cirurgia e achar que a partir daquele momento ele vai emagrecer e deixar de se cuidar, né? A absorção dos nutrientes, das vitaminas, todas diminuem e você tem que estar muito mais atento à sua saúde, não é isso? Sem dúvida. A cirurgia bariátrica, mais especificamente a que mais é utilizada aqui no Brasil, que é o bypass, que é uma cirurgia que ela é ao mesmo tempo desabsortiva e restritiva, é uma decisão em que é uma cirurgia que ela não é reversível. Então, a característica da cirurgia que leva a grande parte do sucesso da perda de peso dela é a desabsorção, com o qual o paciente não consegue ter uma boa absortividade dos alimentos.
E devido ao fato de ser uma cirurgia também restritiva, o paciente consegue comer pouco. Então é necessário, obrigatoriamente, uma multidisciplinaridade, que é o que você citou, para que o paciente não possa apenas ter sucesso dentro da perda de peso a curto prazo, mas também uma manutenção dessa perda de peso a longo prazo. Porque a recidiva da recuperação do peso dentro do paciente que faz a cirurgia bariátrica é muito grande. E não é só essa questão da manutenção do peso, né? É a questão da manutenção da saúde mesmo, né? A gente vê muitos bariátricos, né, nos hospitais tomando soro, né, com deficiência de absorção, né? A gente vê muitos bariátricos que têm um número muito grande de episódios de dumping durante o dia, né? Que são pessoas que acham que pós-cirurgia eles podem simplesmente se dar alta. E não é isso que acontece, né? Ele tem que estar sempre com acompanhamento nutricional para que ele faça a alimentação de acordo com a necessidade dele. Porque eu conheço muita gente que pós-bariátrica acha, não, eu vou escolher esse prato extremamente gorduroso, mas eu vou comer só um pouquinho. Sim. Só que ele esquece que ele precisa de nutrientes. E se ele só pode comer pouco, ele tem que escolher pelo alimento mais nutritivo, não é isso? Sim, existe uma visão muito equivocada por grande parte dos pacientes que são incentivados a fazer a cirurgia bariátrica pelo fato de acreditarem que, ao fazer a cirurgia, a liberdade dietética ela será desenfreada. Muitos pacientes chegam no meu consultório com a premissa básica de tentar realizar a cirurgia bariátrica na idealização de que não vai mais precisar fazer dieta. Sendo que, muito pelo contrário, o paciente bariátrico ele precisa obrigatoriamente fazer a dieta pelo resto da vida. E a cirurgia bariátrica ela não é realizada se o paciente quer. Ela é realizada dentro de todo um pré-requisito que precisa ser obrigatoriamente preenchido pelo paciente. E a primeira coisa que você tem que observar é como funciona a tua cabeça, né? Se você é aquela pessoa que tem fome emocional, se você é aquela pessoa que pensa em comida como uma forma de compensação. Se você é aquela pessoa que ama experimentar novos sabores e tudo mais, talvez não seja a escolha ideal para você, né? De fato, não é. Tanto que quando não bem assessorado psicologicamente, o paciente, o sistema de recompensa dele, que antes era comida, começa a ser mirado em outros lugares. Ele começa a ter um apreço mais afetivo com o álcool, ele começa a furar a dieta indevidamente com alimentos que possuem uma absortividade ideal para que possa tentar burlar o mecanismo adaptativo da cirurgia, que é através de doce de leite, compras, vício em jogos, que agora está muito comum, né? MM também é algo muito comum. MM, leite moça. Sim. Que mais? Existem diversos alimentos que o paciente, ele às vezes até calóricos, sim, né? que possui alta densidade calórica, tem paciente que derrete barra de chocolate para poder consumir, entendeu? Isso leva a alguns efeitos colaterais, como a síndrome de dumping que você começou falando anteriormente. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é a síndrome de dumping. Então, a síndrome de dumping é um dos efeitos colaterais relacionados à má adesão do paciente à cirurgia bariátrica. O que acontece é que quando o paciente ele faz a cirurgia bariátrica, o bypass, o esvaziamento gástrico do alimento, quando ele é muito rápido, ele faz com que aumente a secreção de alguns hormônios intestinais, que um deles é o GLP-1, com o qual mimetiza a ação do Ozempic e faz com que a glicemia do paciente ele diminua substancialmente. E dentro dessa situação, o paciente começa a sentir alguns efeitos relacionados à baixa
disponibilidade de energia na corrente sanguínea. E isso só acontece quando o paciente ele não segue a dieta devidamente, ou seja, quando ele não fraciona a ingesta alimentar, quando ele come alimentos com alta densidade calórica, com baixa ingestão de fibra ou com uma grande quantidade de gordura. Então, dentro desse contexto, existe uma indisponibilidade de nutrientes que faz com que o paciente sinta esses efeitos colaterais. Agora, quando o paciente segue a cirurgia e o pós-operatório direitinho e come o alimento de forma fracionada e regulada com acompanhamento profissional, esse efeito colateral ele não aparece ou ele quando né? ele é manifestado ele aparece em uma menor magnitude. Você falou da fibra, né? A fibra ela é essencial para todos nós, né? Sim, ela de fato é independente do paciente fizer dieta ou não. Existem algumas observações em relação a alguns tipos de fibra que o paciente pode ter alguma certa restrição se ele tem, por exemplo, algum tipo de patologia. Sim, síndrome do intestino irritável, onde a gente limita a ingestão de fibra e faz a seleção de algum tipo de fibra que o paciente possa ter alguma aceitabilidade. Só que são casos específicos e isso não serve para todo tipo de pessoa. Com relação ao paciente acamado, que é muito complicada, você saber dosar o que o paciente acamado, ou não necessariamente acamado, mas que tem mobilidade reduzida. Esse paciente, antes de se pensar só na fisioterapia, tem que se pensar na nutrição, né? Sim, sem dúvida, mesmo porque a função da alimentação muito bem prescrita e regulada não é apenas ajudar o paciente a emagrecer ou também ajudar o paciente no contexto de hipertrofia. É subsidiar micronutrientes e macronutrientes que possam favorecer e que têm um potencial muito grande de favorecer a recuperação do paciente. Por exemplo, um paciente idoso acamado. Se o paciente ele é idoso e ele está em uma situação onde ele está acamado, se ele tem um bom subsídio alimentar, o prognóstico de recuperação dele é muito melhor. Sim. Quando não existe uma nutrição assessorando. Eu vou pedir um minutinho de intervalo comercial e a gente volta já falando sobre a nutrição esportiva. Ótimo. Pela primeira vez na história, o governo do Amazonas tem levado UTIs para o interior do estado. E agora está dando outro passo, levando a telesaúde para todos os municípios. Já são mais de 25 mil atendimentos ofertados, rápido e sem sair de casa. Breve, 100% do interior vai estar equipado com telesalas para atender quem precisa. Telesaúde é fácil, rápido e seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui nesse segundo bloco, falando sobre nutrição esportiva. Dr. Heine, me fala um pouco como que o senhor trabalha com a nutrição esportiva. Então, dentro da nutrição esportiva, eu trabalho com pacientes que são atletas, que incluem determinadas modalidades, como, por exemplo, atletas de fisiculturismo, nadadores, pacientes que praticam endurance, corrida, triatlon. Então, existe uma gama bastante diversa de pacientes que eu atendo nesse nicho. E é bem complicado porque, por exemplo, nós temos uma tradição muito grande na luta, né? No Brasil tem uma tradição muito grande no jiu-jitsu, no judô, nas lutas.
que necessitam que o paciente mantenha sempre uma faixa de peso, né? Porque Sim. a categoria é determinada por essa faixa de peso. Então, essa pessoa, né, esse desportista que pratica, luta, ele tem que estar sempre com um acompanhamento nutricional, né? Sim, com certeza, mesmo porque o lutador, ele luta em uma determinada categoria. Ele é competitivo em uma determinada categoria. Então, se manter dentro do período fora de competição, que a gente chama de período off-temporada, né? Ele sempre tem que se manter dentro de um limiar de peso muito próximo da competição. Uhum. Porque se existe a necessidade de fazer um corte de peso muito grande em um intervalo de tempo muito pequeno, a performance desse atleta ela é penalizada. E isso vai refletir no dia da luta. Então, manter um percentual de gordura controlado, com bom acompanhamento dietético e mantendo-se com um peso muito bem controlado, a chance de sucesso e de alta performance é muito grande. Uhum. E você vê isso no alto rendimento. Todo atleta de alto rendimento na luta tem um profissional nutricionista para assessorá-lo. Exatamente, isso com certeza. E você que está começando, né, na luta, na corrida, no triatlon, você tem que ter um profissional de nutrição para te acompanhar, porque o gasto de energia é muito superior a qualquer uma outra atividade, né? E aí você pode ter um desequilíbrio de nutrientes, né? Sim, isso tem até uma denominação dentro da literatura científica. A gente chama de síndrome da deficiência energética relativa ao esporte. Uhum. O praticante de luta, o praticante de triatlon, eles sempre cometem o mesmo equívoco. Eles erram para menos. Eles começam a fazer o período pré-temporada consumindo menos calorias do que a demanda que ele precisa. São pacientes que têm uma demanda de energia muito alta e fazem dietas hipocalóricas extremas e começam a desenvolver alguns desequilíbrios neurohormonais, principalmente mulheres. Isso leva a alguns prejuízos de ordem metabólica. Então, o paciente que ele é desportista e tem uma demanda de energia muito alta, como você falou, é um paciente que mesmo emagrecendo ou precisando emagrecer para poder bater um peso, é um paciente que come muita caloria. É um paciente que precisa comer 6, 8 gramas de carbo por quilo de peso. Você falou de mulheres, né? Além de tudo, existe uma pressão muito grande da sociedade com relação à questão do peso. E principalmente mulheres têm um hábito muito grande, né, de quando se aproxima de uma determinada festa, de um acontecimento, de um vestido que ela quer Viagem. entrar. Viagem. De um vestido que ela quer entrar, de um acontecimento, de um casamento, ela faz uma combinação de dieta não assistida, aula de spinning, e aí a gente vê aquela frequente acontecimento que é passar mal na academia, né? Por quê? Porque você toma duas decisões radicais na vida, né? Você diminui absurdamente a sua ingesta de nutrientes e aumenta absurdamente seu gasto de energia, né? Então, antes da pessoa se, né, propor a aumentar, a pegar pesado. Eu vou pegar pesado essas 2 semanas e aí eu vou entrar no vestido tal. Gente, não façam isso sem acompanhamento nutricional, porque quantas a gente vê passando mal? E agora com esses injetáveis, tá ficando uma coisa assim... É raro eu ir a uma festa que não tenha ninguém desmaiado. Não, eu não estou de brincadeira. Ou desmaiado, ou caído, não porque desmaiou, mas porque está sem energia, porque a pessoa simplesmente deixa de comer, né? Não sente fome, deixa de comer, deixa de pensar em alimentação como uma nutrição, né? E passa a pensar como uma forma de prazer, né? E se não está precisando daquele prazer no momento, simplesmente não come. Deu para entender mais ou menos o que eu falo? Deu sim. Isso é algo que é muito corriqueiro de se acontecer e eu sempre falo para as pessoas que não existe solução simples e rápida para problema complexo. A obesidade ela é uma doença crônica, é uma doença que precisa ser encarada como tal
e não pode ser trabalhado de maneira leviana. O uso de análogos de LP1, um deles é o Ozempic, que está em moda a sua utilização, principalmente a utilização sem acompanhamento profissional, sem indicação terapêutica e de forma desenfreada, leva a um quadro de ganho e reganho de peso muito grande. A gente chama isso de looping de reganho de peso. Não, Isso e, gente, estraga. e é uma coisa séria. Você não pode tomar um medicamento desse que mexe, né, com a sua glicemia, que mexe com a sua fonte de energia, sem acompanhamento médico e nutricional. Porque eu estou falando aqui num universo das festas que eu frequento. A quantidade de gente que eu vejo jogada, deitada no sofá, às vezes desmaiada. Imagina a gente que é festeiro, forrozeiro. Imagina no boi, né, a quantidade de gente sem energia, passando mal, por conta de injetáveis, sem prescrição médica e sem adequar a sua alimentação, né? Sim, isso infelizmente acontece muito, e o maior prejuízo que eu vejo disso, Trícia, é que o reganho de peso é inevitável. O resultado que o paciente pode ter às custas de uma perda de peso pequena a curto prazo, ele é probabilístico. O paciente ele pode ou não ter esse resultado, porque ele depende da interação do fator adesão à dieta e exercício. Agora, o reganho de peso, ele é certo. Isso vai estragar uma característica do metabolismo chamada flexibilidade metabólica. O paciente vai ter mais dificuldade para perder peso em uma segunda, ou terceira ou quarta tentativa de emagrecimento. Esses medicamentos eles são muito bem indicados para diabetes tipo 2, para dar um start naquele paciente que está muito sedentário. Mas ele não é um medicamento como uma vitamina que pode ser tomado ad eternum, né? Sim, ele não pode ser usado de forma indiscriminada, né? São medicações que, assim como qualquer outra, têm efeitos colaterais e precisa ter um controle de dose, precisa haver o desmame dessa medicação e precisa ser acompanhado por um profissional, por uma equipe multidisciplinar. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu nunca tive a oportunidade de ter um profissional tão capacitado para fazer. É uma onda entre os jovens de tomar aquele composto pré-treino para ficar acordado à noite, né? Eles têm um shake pré-treino, né? Enfim, eles tomam pré-treino antes de ir para a festa, eles tomam pré-treino antes de ir para show. E essa semana eu vi um depoimento de um garoto que supostamente teria tirado a vida da família, que tomou pré-treino para ficar acordado à noite. O pré-treino em forma de shake, ele é aconselhável ou ele é completamente desaconselhável nutricionalmente, ou ele é aconselhável unicamente para atleta de alto rendimento no seu pré? Então, o pré-treino ele é vendido em qualquer loja de suplemento. Nós encontramos o pré-treino também disponível em algumas farmácias e ele não é de uso exclusivo para o atleta. Ele é um suplemento de uso circunstancial. Ele pode ou não ser indicado para determinado tipo de paciente. Existem contraindicações específicas. Por exemplo, paciente hipertenso não pode utilizar pelo efeito vasoconstritor Porque ele induzido. tem cafeína? Sim, ele possui alguns compostos que têm ação estimulante, que vão gerar vasoconstrição periférica, e para o paciente que é hipertenso ele não é indicado, tá? Agora, para o paciente que pode haver um grande benefício, como por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Trícia. Eu particularmente não me sinto bem treinando de manhã cedo. Só que, inevitavelmente, por algum motivo, eu preciso mudar meu horário de treino do final da tarde para início da manhã. E eu vou ter que acordar às 5 da manhã para começar a treinar às 6. O pré-treino é muito bem-vindo para mim. Porque ele não é que o pré-treino vai me dar energia, ele vai retardar minha percepção de cansaço durante o treino. Ok. Até porque de manhã você ainda não absorveu os alimentos, os nutrientes, né? Porque você tem que ter pelo menos 2 horas depois de se alimentar para ter uma total absorção do que você comeu, né? Não é isso? Sim. Se for uma refeição sólida, Trícia, a gente precisa de mais ou menos 3 a 4 horas para ter esvaziamento gástrico eficiente. Agora, se for uma refeição líquida de 1 hora a 1 hora e meia, já tem
já ter uma plenitude gástrica eficiente para poder treinar. Então, para quem treina de manhã, o que é o ideal? É fazer uma refeição boa antes de dormir. Sim, antes de dormir, no dia anterior. Exatamente. E ao acordar? Depende. A pergunta que eu faço quando o paciente me induz a me questionar a respeito disso é: quanto tempo você tem entre o horário que você acorda e o horário que você vai treinar? Se você falar assim para mim, Trícia, eu acordo 5 da manhã e tenho que treinar às 5h30, 6 no máximo. Então você vai ter que treinar em jejum. No máximo você vai usar uma cafeína em baixa dose ou um pré-treino. E treinar em jejum não é perigoso? Não, se for um paciente que tem uma boa treinabilidade, ok. Tem alguns pacientes, Trícia, aí que vale a individualidade biológica e a particularidade de cada um. Principalmente pacientes que ainda estão começando uma rotina de treinamento, eles não se dão muito bem no treinamento em jejum. Então, o que eu faço? Eu coloco uma refeição que tem exclusivamente carboidrato e uma pequena quantidade de gordura para não interferir na digestibilidade e absorção, para que o paciente não sinta desconforto gástrico durante o treino. Por exemplo, um pouquinho de aveia com uma banana. Ótimo. Então, mas de qualquer forma, o paciente vai ter que comer bem antes do treino. Como marcar consulta com você? Como entrar em contato? Então, pode entrar em contato comigo pelo link que tem no meu Instagram, que é nutricionista Rainei Paiva Souza. Tem um linkzinho na minha bio que vai mandar para o meu número profissional, onde o paciente pode fazer perguntas a respeito de como é que funciona o meu trabalho, valores, e poder agendar a consulta por ali. Eu agradeço a tua presença e agradeço a audiência de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato através da rede social, do link da rede social do nutricionista Rainei Paiva de Souza. Isso, obrigado, Trícia, pela oportunidade. Obrigada, querido, amei. Espero que você volte para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Será um prazer.